Olá, tudo bem? Espero que esteja bem, espero que vocês estejam estudando. Promessa, hein? Não posso ver, não posso compartilhar, não posso saber como é que vocês estão, mas eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo essa oportunidade, essa disponibilidade de aula, de conteúdo para vocês se capacitarem, né? Tá? Então, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre citologia, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de citologia, só um minutinho, ok? E nós vamos dar continuidade aos processos relacionados ao lisossomo. Especificamente, nós vamos falar hoje sobre as doenças, né? Eu falei para vocês que da importância do lisossomo, da importância da ação do lisossomo, né? Tanto na reconstituição óssea, na pureza do sangue, na pureza dos tecidos, das células, de todo o nosso organismo, eliminando agentes patogênicos, eliminando fungos, bactérias, vírus, né, fazendo o processo de depuração, de limpeza das células, de organelas antigas. Então o lisossoma tem uma grande importância. Então vamos ver algumas doenças atreladas ao lisossoma. Então, silicose ou asbestose. Pessoal, essas são doenças extremamente graves e nós temos que ter uma atenção muito restrita, muito forte, tá? Hoje em dia, antigamente, se usava muito o que se chamava de asbesto ou aquela telha, né, que era formada por uma fibra de silicose, uma fibra de mineral muito fina que sofria ação de temperatura, né, a eternite, né, esse material, né, formado aí por esses produtos químicos, então que sofriam ação gasosa e as pessoas passavam a inalar isso, mesmo dentro de casas, né? O Brasilite, Eternite são marcas desse produto, né? Asbesto que chama, e que são fibras muito finas que entram na nossa cadeia respiratória, nos nossos pulmões e acabam gerando problemas tóxicos muito grandes. Da mesma forma, empresas que produzem cimento ou que trabalham com outros produtos químicos. Então as pessoas precisam ter muito cuidado, utilizar máscara para impedir a inalação desses produtos, dessas fibras que vão entrar dentro do nosso organismo e que não se dissolvem, eles ficam permanentes. Então, somente através da ação dos lisossomos, através da ação da fagocitose, da pinacitose, no caso fagocitose porque são sólidos, né? É que alguns desses produtos vão se dissolver. Porém, se a dose for muito alta, eles acabam se acumulando no meio das células, no meio dos tecidos, ou mesmo dentro das células, e acabam intoxicando, principalmente nos alvéolos pulmonares, e aí acabam causando sérias doenças pulmonares que agravam o estado de saúde da pessoa e acabam gerando a sua incapacidade de exercer atividades físicas, tá? Então, por exemplo, operários de minas, né, aquelas minas de carvão debaixo do solo, lá no subsolo, que respiram um ar bastante saturado por sílica e por outros produtos químicos, fábrica de cimento, locais onde existem muitas partículas em suspensão, fábrica de cal, aquelas minas de exploração de rochas que geram muita poeira, né? Tá? Então, quando esses trabalhadores não utilizam máscara, eles acabam inalando grandes quantidades desse pó de sílica.
né? E esse pó de sílica se acumula nos pulmões e promove rompimento das membranas dos lisossomos, liberando enzimas digestivas que destroem os alvéolos pulmonares, né? Então, o que acontece? Quando se ingere essa sílica entra em reação celular, libera as enzimas lisossômicas em grandes quantidades. Essas enzimas lisossômicas não conseguem dissolver toda a sílica e ainda acabam destruindo as células alveolares, né, as membranas alveolares. E aí acabam gerando sangramento, gerando problemas pulmonares que enfraquecem o ser humano. Então, o sangramento pulmonar dos mineiros, das pessoas que trabalham com minas, em locais com muitas partículas sólidas, principalmente de pó de sílica, é devido a este rompimento do lisossoma, que além de tentar destruir a sílica, vai destruir todas as organelas, inclusive a própria membrana celular, né? Lembra na aula passada que eu falei para vocês que as enzimas lisossômicas, elas atuam em todas as organelas, atuam nos agentes estranhos, mas se forem em grande quantidade também vão atuar sobre a própria célula, também vão modificar a célula e também vão destruir a própria célula, né? Então nós temos aqui a folha de eternite, né, de brasilite, que são produtos oriundos de cimento, de asbestos, com fibras, com polímero, né, sílica, né? Então aqui um exemplo de fibra de sílica, de uma indústria de cimento, né? Não é que a indústria de cimento seja má ou uma mina seja má, o problema é os trabalhadores trabalharem nestes locais de forma incorreta, sem máscara, sem tomar os cuidados necessários, né, sem ter o acesso a um oxigênio, um ar com mais qualidade, né? E aí o que acontece? Acontece isto aqui é uma camada de tecido dos alvéolos dos pulmões, né? Tá? Que sofre a ação dos lisossomos e da sílica dos lisossomos. Então vocês percebem aí como ela está toda deteriorada, né? Ela está destruída, as membranas e as células. Então o doente não consegue mais oxigenar, não consegue mais fazer as trocas gasosas, não consegue mais tirar o CO2 de dentro do sangue e transformar e trazer oxigênio ou levar oxigênio para o organismo. Dessa forma, a asbestose, né, e isso acaba impedindo ou dificultando os exercícios físicos. A asbestose é provocada por longos períodos de inalação de fibras de amianto, né? Então, amianto é um tipo de fibra que contém sílica, que contém vários minerais que, quando ingeridos em grandes quantidades, ou o próprio gás, né, ou a partícula sólida, também vão gerar problemas respiratórios e às vezes até cancerígenos, tá? Então, se for o gás da reação de temperatura do amianto, porque o amianto acaba sofrendo a ação de temperaturas e aí forma um gás, e aí você respira esse gás, pode desenvolver um câncer, tá? Então o amianto foi muito utilizado na construção civil, não deve ser mais, né? Então se vocês estão aí, conhecem alguém, o pai de vocês, o irmão, alguém, um amigo, ou mesmo na escola onde vocês estão, ou na casa de vocês, e se as telhas forem de amianto, né, tipo essas eternite, brasilite, né, vocês precisam trocá-las imediatamente, porque vocês estão colocando em risco a vida de vocês e da família de vocês, tá? Então, o ar contaminado por essas fibras de amianto se acumula nos pulmões, rompendo as membranas lisossomais. A mesma coisa, né? O que são membranas lisossomais? São as membranas da vesícula do lisossomo, certo? Extravasando as enzimas que atacam as células dos alvéolos
pulmonares, né? Então, por que elas fazem isso? Para destruir os alvéolos? Para destruir as células dos alvéolos? Não. Como uma reação devido à presença das substâncias do amianto, da sílica, né? Certo? Diminuindo, então, a capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas de oxigenação do sangue. Claro, porque vai destruindo as células, isso é um processo tão violento que as pessoas vão ficando doentes, aí começa o sangramento, né? Começa a romper as paredes dos pulmões, as membranas pulmonares, né? As membranas alveolares, e aí começa a haver sangramento, né? A doença dos Tay-Sachs, né? De Tay-Sachs é uma doença hereditária proveniente de maus funcionamentos das enzimas lisossomiais nos neurônios cerebrais. Então, é uma doença específica que acontece nas pessoas, né, nas crianças, e que leva à morte antes dos 3 anos de idade. Então, o cérebro passa a apresentar lesões graves e irreversíveis, provocando retardamento mental e a morte da criança antes dos 3 anos de idade. Então, da mesma forma, lá nos neurônios, nós temos nas células neuroniais, nós temos as vesículas lisossômicas, que também têm enzimas lisossômicas e que, por alguma deformação, estão constantemente liberando essas enzimas, e essas enzimas estão atacando as organelas e as células e as membranas dos neurônios, e aí isso faz com que haja uma degeneração dos neurônios. Isso é a doença chamada de Tay-Sachs, né? Adoptose e necrose. Então, outras doenças relacionadas ao lisossomo. O corpo humano diariamente perde milhões de células por meio de morte celular. Então, diariamente nós estamos aí perdendo milhões de células, seja células externas da nossa pele, pelo, cabelo, e células internas. Então, as células têm um ciclo de vida, tem um tempo de vida, né? E esse tempo de vida começa e morre, né? Pode ser mais longo ou mais curto. Esse processo apresenta 2 formas distintas, né? A necrose ou apoptose. A necrose, quando uma célula está danificada por toxinas ou por ausência de nutrição adequada da célula, né? A célula incha, rompe as organelas e estoura, causando inflamação. Os restos celulares são fagocitados por quem? Pelas outras células, né? Tá? Então, esse é um processo chamado de necrose, normalmente quando temos aí um problema de oxigenação, que aí não temos a entrada de oxigênio suficiente, aí não consegue fazer as absorções e as adequadas nutrições ou processos nutritivos, e aí a célula acaba morrendo por falta de oxigênio, falta de troca gasosa, falta de nutrientes, tá? E assim a célula vai sendo processada, né? As apoptoses, morte celular programada geneticamente, que requer ATP, ou ATP é adenosina trifosfato, né? Que é a precursora energética, né? Que faz o processo de geração de energia. Então, fragmentada, a célula em pedaços menores sem causar a inflamação. Os restos são ingeridos pelas células vizinhas. Então, a necrose é danificada por toxinas. Essas toxinas podem ser devido à falta de oxigenação ou de um elemento externo, como uma infecção. E a apoptose é programada geneticamente, ou seja, uma célula tem um tempo de vida, então ela é programada. A partir daquela programação, ela vai provocar a morte da célula para que haja regeneração. Esta regeneração, né, é absorvida, ou essa célula morta é reabsorvida pelas células vizinhas como elemento nutricional, tá? Ok? Então são vesículas, e aí nós temos um
tipos especiais de lisossomos, ok? Quais são esses tipos especiais? Então, nós temos os peroxissomos, que são microcorpos, ou seja, corpos pequenos. Então, são vesículas pequenas, citoplasmáticas, presentes em animais e vegetais, formados por uma membrana única e lipoproteica, né? Então, duas camadas de lipídio e uma de proteína. De contorno arredondado e que apresentam mais de 40 enzimas oxidantes diferentes, né? Então, os lisossomos tinham mais de 80, os peroxissomos são menores, possuem só uma membrana, né? E possuem 40 enzimas oxidantes, né? No lisossomo elas eram hidrolisantes, com a água, a presença de água, elas sofriam reação. Aqui é a presença de oxigênio, né? Por isso que são oxidantes, tá? As enzimas peroxidases, então, dos peroxissomos, que atuam na oxidação de ácidos graxos, proteínas, álcool e indiretamente na produção de sais biliares pelo fígado. Então, dentro dos peroxissomos existem as enzimas peroxidases que vão atuar de forma oxidação, ou seja, vão fazer as quebras de oxigênio, né, dos ácidos graxos, das proteínas e dos álcools, e indiretamente na produção dos sais biliares do fígado. Ok? E aqui nós temos um exemplo, então, de um peroxissomo. Lembra, são menores, então nós temos aqui os lisossomos em vermelho, nós temos os vacúolos, nós temos os centríolos, que ficam perto do retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático liso, as mitocôndrias, que fazem a respiração, o citoesqueleto, né, que é formado por aquelas estruturas, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso ou granular, e os peroxissomos, que são menores que os lisossomos. Estão vendo? Certo? E nós temos então aqui os lisossomos, e aqui nós temos o núcleo, né? O núcleo e o nucleolo, certo? Então são essas estruturas da célula. Então aqui é só para chamar a atenção de vocês que os peroxissomos são menores que os lisossomos, porque são microcorpos e que possuem enzimas peroxidases para a oxidação dos ácidos graxos, proteínas, álcools, né? Que mais? E formação da bile ou dos sais biliares do fígado, tá? Então, os peroxissomos ou microcorpos têm a seguinte relação: 25% do álcool ingerido, quando nós ingerimos álcool, é metabolizado pelos peroxissomos. Por isso que eu falei que eles fazem a oxidação, a quebra das moléculas de álcool. E os outros 75% são quebrados pelo retículo endoplasmático liso, tá? Então, o retículo endoplasmático auxilia nessa absorção das moléculas de álcool e fazer as quebras, oxidações do álcool, da molécula do álcool. O metabolismo de proteínas, lipídios e álcoois produz peróxido de hidrogênio. Então, o metabolismo ou essas oxidações das proteínas, das gorduras, que são os lipídios, dos álcools, produz peróxido de hidrogênio, H2O2, extremamente tóxicas para os seres vivos e mutagênica. Então é aquela história, quando a gente ingere muito álcool, a gente acaba ficando tonto. Por quê? Porque acaba vendo uma toxicidade orgânica, ou seja, uma produção muito alta de peróxido de hidrogênio, que nos deixa aí desanuviado, né? Tonto, né? Certo? E agora vocês já sabem, então, por que o álcool deixa a gente tonto. Por quê? Porque ele quebra o oxigênio, então ele diminui a taxa de oxigênio dos álcools, das proteínas, dos ácidos graxos, né? Dos lipídios,
da própria bile do fígado, por isso que normalmente quando a gente bebe muito, a gente passa mal, a gente acaba vomitando, porque a bile do nosso fígado não consegue processar toda aquela quantidade excessiva de álcool, então acaba se tornando, formando muito peróxido de hidrogênio, então isso acaba ficando muito tóxico, né? Por isso que a gente fica tonto, por isso que a gente fica bêbado, alcoolizado, né? Após a formação do peróxido de hidrogênio, a catalase, que é uma enzima oxidante, reage com ele e promove sua quebra, desintoxicação celular. E aí, com o tempo, o nosso organismo vai se recuperando, vai fazendo a catalase, né? Vai fazendo as quebras das moléculas de peróxido de hidrogênio, vai liberando oxigênio e aí vai se reconstituindo. Isso chama-se então de desintoxicação celular. Só que isto leva um tempo e acontece lá no fígado, né? As membranas dos peroxissomos são provenientes do retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso. E as enzimas oxidantes, as catalases, são produzidas pelos ribossomos, livres nos hialoplasmas. Então, tudo tem uma função. O ribossomo, além de fazer a síntese proteica, também faz a produção, né, das enzimas oxidantes, tá? Que vão atuar sobre os peróxidos de hidrogênio. A água oxigenada, essa que a gente compra na farmácia, contém peróxido de hidrogênio e, quando adicionada a ferimentos, reage com a catalase, produzindo água, H2O, e gás O2, por isso que forma aquelas bolhas líquidas, né? Então, porque ali tem água e tem bolhas de gás de oxigênio. Então, isso é realizado por quem? Pela ação da enzima oxidante, né? Então, quando você coloca água oxigenada que contém peróxido de hidrogênio, há uma reação enzimática que libera água e oxigênio, né? Também porque normalmente aquele corte, aquela ferida está infestado, né? Ou está infectado por bactérias, por fungos, por vírus anaeróbicos, né? Ou seja, não necessitam de oxigênio para sobrevivência. Quando se coloca água oxigenada, o que se faz? Você produz água e se produz oxigênio. Ao se produzir o oxigênio, esse oxigênio intoxina aquela bactéria ou aquele agente patogênico anaeróbico, e aí acaba morrendo pelo excesso de oxigênio no local, tá? Por isso que a água oxigenada tem uma ação importante no processo de desinfecção orgânica, né? Então, o oxigênio provoca a morte das bactérias anaeróbicas estritas, como a causadora do tétano, Clostridium tetani. Então, importantíssimo, quando a gente se corta com um ferro oxidado, né, ferrujado que a gente fala, um prego, um metal sujo, é importantíssimo correr para o banheiro, lavar bem com água, com sabão, colocar água oxigenada para desinfectar e matar uma porventura bactéria causadora do tétano, né? Que é uma doença extremamente grave, que é causada pela Clostridium tetani. E vocês lembram por que eu estou colocando em itálico o nome da bactéria? Porque é assim que a gente faz a citação científica, né? E como que a gente faz? Sempre o gênero com a primeira letra maiúscula e a espécie com a primeira letra minúscula, ambas em itálico. Aqui eu coloquei parênteses somente para chamar a atenção de vocês, mas não precisa ter o parênteses, tá? Poderia ser como? Poderia ser em letras normais, negritadas, poderia ser... Por que eu não usei negritadas? Porque eu estou usando o negrito para outras palavras. Ou poderia ser sublinhada, e se for escrito, vocês escrevem e sublinham,
né? Tá? Então, a liberação do gás causa o surgimento daquela espuma branca. Isso eu já expliquei para vocês. E os glicosoomos, né? Então, nós temos os lisossomos, os peroxissomos e agora nós temos os glicossomos. As células vegetais apresentam um tipo especial de peroxissomo. Então, da mesmo tipo do peroxissomo, agora as células vegetais têm o glicosomo, que contém enzimas variadas. Essas enzimas, nas sementes dos vegetais, promovem a conversão de triglicerídeos, lipídios, em glicídios, carboidratos. Então, né, lá nas sementes dos vegetais nós temos glicerídeos, triglicerídeos, que essas enzimas que estão lá dentro dos glicossomos vão transformar esses triglicerídeos em glicídios, né? Tá? Em carboidratos. Então transforma a gordura em carboidrato. Este processo é necessário para a obtenção de energia durante a germinação das sementes. Então as sementes, o que tem? Tem lá dentro do glicossomo uma estrutura de reserva energética chamada lipídio. O lipídio, a gordura que nós temos no nosso corpo, é uma reserva energética, tá? É um excesso de energia que se transformou em reserva. E aí nós precisamos transformar todo esse lipídio em glicídios ou carboidratos para compor, gerar energia, né? Os vegetais fazem a mesma coisa. Eles fazem isso especificamente para a germinação do embrião. Nós, seres humanos, podemos fazer isso, só que nós não vamos fazer no glicossomos. Quem vai fazer são os vegetais, tá? Então aqui nós temos um exemplo, né, de célula. Então essa sempre é uma célula vegetal, então vocês percebem que ela tem uma parede, além das membranas, né? Essa parede é lignocelulósica, né? Parede celular, membrana plasmática, daí tem mais uma parede, tem cloroplastos que fazem o quê? A fotossíntese, tem a mitocôndria que faz o quê? A respiração, liberação de CO2, tem o vacúolo ou do oxigênio, né? No caso da fase clara e fase escura da fotossíntese, a gente não viu ainda. Tem o vacúolo que transporta aqui, pode ser o vacúolo digestivo ou o vacúolo residual também, né? Tá? Tem o retículo endoplasmático também, tem o complexo de Golgi também, tem o citoplasma e aloplasma, tem o núcleo, tem o nucleolo, certo? Então, esta é a estrutura da célula. E aqui temos o glicossomo nas estruturas vegetais, enzimas conservadoras de lipídios, né? Conversoras de lipídios em açúcares. Transformamos os glicerídeos, os lipídios, em glicídios, que são os carboidratos, os açúcares. Quem que faz isso? São os glicossomos, tá? Lá nos glicossomos, as enzimas. Então, glicossomos, com a ação das enzimas, transformam os glicerídeos, que são óleos e gorduras, em glicídios, açúcares que fornecem energia, principalmente para os embriões, né? Para a germinação dos embriões. Tá certo, pessoal? Então, nós vimos aí algumas organelas, nós vimos os lisossomos, nós vimos outras formas de lisossomos, nós vimos algumas doenças que acontecem pela liberação das enzimas lisossômicas, ou pela falta, ou pela destruição. Nós vimos os problemas e as importâncias de termos muito cuidado nos ambientes que nós trabalhamos, o que nós inalamos, o que nós respiramos, né? Certo? E mais importante que tudo, lembre-se, onde quer que vocês vejam, tá? Os asbestos, né? Certo? Onde quer que vocês vejam, a estrutura que vocês encontrarem de amianto, seja telha, seja o que for, parede, viga, não sei o que é. Não sei o que pode ser, mas pode ser várias estruturas porque foi muito usada na construção civil antigamente. Vocês promovam a educação, a orientação dessas pessoas
para usar máscaras respiratórias, usar materiais chamados equipamentos de proteção individual, os EPIs, para evitar uma contaminação, para evitar doenças graves, tá bom? Tá certo? E aí nós vimos as formas mais menores, que são os peroxissomos e os glixossomos, né? Que fazem aí, então, nos peroxissomos a gente tem os processos de transformação do consumo do álcool, né? Da ingestão do álcool, do embebedamento, vamos dizer assim, né? Quando a pessoa fica bêbada. Por que acontece, né? A formação dos peróxidos de hidrogênio, depois a descontaminação da célula, e nos glixossomos, glioxissomos, nós temos os processos de transformação de glicídios de triglicerídeos em glicídios para haver a geração de uma fonte energética para a germinação do embrião. Tá ok, pessoal? Então, fiquem bem, estudem, revejam, fechem esse conteúdo de citologia, das estruturas da célula, ok? E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.